professor Frederico Garcia Solteira, professor do Departamento de Engenharia Ambiental, da problemática da segurança geotécnica em áreas urbanas. Antes de começar a palestra, eu gostaria de registrar a presença do superintendente de ensino superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, o senhor Euler Darlan Neves, representando a Secretaria do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. O professor Samu convidou, agradeço o convite para participar do workshop falando sobre esse tema. Mas, na realidade, eu creio que poderia ficar muito maçante a gente ficar montando aí as questões geotécnicas, né, de estabilidade de costas e outros elementos. E dentro do foco aí desse evento, eu achei que seria mais proveitoso a gente falar sobre a gestão dos riscos urbanos. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco dos chamados desastres naturais, que tem sido termo aí, utilizado até com um certo abuso, né? Tudo virou desastre natural e muitas vezes aquilo não é um desastre. Mas vamos lá, né? Desastre é a perturbação do funcionamento da comunidade, sociedade, ou sociedade, resultado dos eventos adversos, né? Naturais são provocados pelo homem, então a gente teria aí aqueles chamados de desastres naturais, fenômenos naturais extremos ou intensos que vão atingir, causar danos, né, no meio social, nas atividades do homem. E aqueles chamados desastres urbanos ou antropogênicos, que são resultado de ações ou omissões humanas, então estão relacionados com a atividade do homem. Então isso já leva a gente aí a encarar aí a questão urbana, e os riscos, chamados riscos geológicos nas áreas urbanas, eles já estão migraram já do natural para o humano antropogênico. Por isso também a dificuldade de falar de geotecnia de áreas urbanas, porque a grande maioria dos problemas que a gente tem em áreas urbanas são provocados pelo homem, com atividades inadequadas, em locais inadequados. São muito poucos os casos que a gente tem um problema geotécnico e aquele problema geotécnico realmente afetou ali uma área urbana ou industrial. Normalmente a causa é o próprio homem. Então, isso daí, o sistema dinâmico da Terra, as forças da dinâmica interna, né, atuando aí nas questões dos sismos, vulcanismos, e a gente tem a questão da dinâmica externa, que é o principal que tem afetado, principalmente no caso brasileiro, né, as áreas urbanas. Então a gente trata aí hoje a questão da gestão de riscos em áreas urbanas, é a geologia atual, né, hoje. Falar em 1000 anos, a gente já está indo muito para o passado, né? É diferente da questão da neotectônica e da sismologia de um modo geral. Os exemplos aí, todo mundo já conhece o mapinha famoso, tem várias versões nas áreas onde a gente tem a incidência aí maior de sismos e vulcanismo. Consequências, né? Os tsunamis, os processos vulcânicos. Aí temos também a questão dos desastres climáticos, que por vezes podem ser locais, por vezes são regionais, como secas. Também não é uma abordagem geológica, vamos dizer assim, diretamente. E aqueles da dinâmica externa,
vão ocorrem sempre, né, fazem parte do processo de evolução do relevo, né, da superfície terrestre, os escorregamentos, os processos erosivos, as inundações, e um grande aí, um dos mais catastróficos, as grandes corridas de detrito, de massa, né, fluxos de detrito, geralmente associadas aí a deslizamentos. Bom, e no caso da ação dessa dinâmica externa, a gente tem aí a questão da intervenção humana, gerando impactos e trazendo aquele desequilíbrio de um sistema que está funcionando aí primeiramente, e a ação do homem ela é muito rápida, né? E por vezes é muito intensa e pode deflagrar processos que já, em áreas que já teriam aquela suscetibilidade ao desenvolvimento daqueles processos, como também podem originar processos que, no caso da erosão, né, que não estariam em áreas que não teriam tanta aquela suscetibilidade, pela ocupação, pelas obras de infraestrutura, né, estradas, barragens, etc. No caso aí da questão urbana, vem aquela resposta imediata da natureza, do edifício, em busca daquele equilíbrio, né? A busca de uma posição de equilíbrio, que se dá através de deslocamentos, de outros processos aí de movimentação de massas. Né? A gente tem, no caso aí brasileiro, né, os principais fenômenos aí que seriam induzidos, né, são os deslizamentos, as inundações e enchentes. Na realidade, é o homem que ocupa as áreas inundáveis, né, os processos erosivos e alguns casos aí de colapsos, incidências de solos, principalmente nas regiões cársticas. Né. Se não tem ocupação desses processos, aquilo vai continuar, né? Já quando a ocupação humana, atividades humanas, aí sim a gente vai obter como resultado esses desastres, chamados desastres naturais, que nem sempre são desastres. Então, aqueles processos da natureza em áreas ocupadas resultam aí nos riscos geológicos. E a gente tem tanto processos que são regionais, como locais. Temos um local, um evento e um grande estrago. Então a gente poderia, essa classificação que a gente tem aceita em meio, um evento natural é um processo geodinâmico que vai ocorrer e sempre ocorrer, seja da dinâmica interna da Terra, seja da dinâmica externa. Quando a gente tem aí um grau de afetação pequeno, né, poucas moradias ou uma coisa localizada, o cara fica com um acidente. E o desastre, não, o desastre seria aquele evento que atingiu grandes áreas e afetou boa parte das atividades humanas, da população. E muitas vezes ele tem um componente do homem preparando, né? Um agente preparatório ali para aquilo que vai acontecer. Né? A questão dos deslizamentos e movimentação de massa também, ela geralmente é local, né, no área urbana. Foi aquele talude, foi aquele conjunto de casas que teve um problema. Mas ela também pode ser regional. Isso aí é uma imagem da região de Nova Friburgo, áreas sem ocupação urbana, antes dos eventos de 2011. E o que houve depois, né? Aí sim, a gente falando isso foi um desastre natural. Essa área ainda está
mais ou menos a noroeste da cidade de Nova Friburgo, que estaria por aqui, Nova Friburgo. E, no caso, o que aconteceu lá, esse conjunto aí de movimentações, né, de deslizamentos seguidos, de fluxo de detritos, provocou a grande tragédia lá no meio do ano. Então, existe a questão natural e existe a questão da ocupação. Quem conhece Nova Friburgo sabe que lá se tornou-se uma cidade inviável, né? Um vale e as encostas todas ocupadas e de forma normalmente inadequada. Mas a magnitude do evento fez com que o que estava seguro, teoricamente seguro, fosse também levado, né? E é o grande problema que a gente tem, que enfrenta, principalmente com as autoridades, administradores, que gostam de falar, não, isso é a chuva, foi a culpa da chuva, né? Foi a natureza. E em alguns casos, como no Vale do Itajaí, Santa Catarina, e esse caso da região serrana, e outros, realmente o que estava inseguro foi-se embora, o que estava seguro também, ou seja, a magnitude do evento ela ultrapassou qualquer resistência ou resiliência que o homem poderia ter feito na ocupação. Mas a gente não pode falar isso, senão qualquer escorregamento, qualquer inundação vira culpa da natureza. E na realidade isso é um problema de gestão e de planejamento, e nesse caso nós no Brasil estamos muito atrasados. Então aí a gente vê também que há um crescimento, né, de números de desastres ou de eventos que provocam danos, né, tanto na quantidade quanto nos prejuízos. Aqui são alguns picos. Tem aí o sismo do Haiti, tá por aí, tem outro evento que dá esses picos aqui dos prejuízos, né? Então a gente tem uma população em risco crescente. Crescente nos estados aí da fonte que eu peguei, em torno de 70 a 80 milhões de pessoas por ano que passam a viver em situações de risco. E grande maioria nos países em desenvolvimento, uns mais atrasados um pouco. Aí um quadro mostrando por evento, né, por tipo de evento. A gente repara que as inundações estão sempre num nível ali elevado, escorregamentos em alguns locais, outros não, e os tremores também, os sismos, na Ásia, por exemplo, e na África muito altos, né? É um panorama aí um panorama. Então a gente vê que o que provoca realmente maiores danos aí são as inundações e as tempestades, né? Furacões, tornados, etc. E aí existe uma proposta aí de classificação de desastres quanto à intensidade, né? Então isso tudo com base, né, nos níveis, né? 4 níveis, de pequeno porte, de médio, grande intensidade, de muito grande intensidade, e isso sempre relacionado à capacidade de superação do município, né, daquela região. Então, desde sua capacidade de recuperação até o que se afetaria em termos de administração ou em relação ao PIB, né, daquela região. Então, nos grandes intensidades muito grandes, a gente entra na situação de emergência, no estado de calamidade. Isso é um problema sério que tem no Brasil, porque o estado de emergência ele tem aquelas os mecanismos, né, da administração para agilizar as ações, né, em questões de licitações, e às vezes acontecem coisas absurdas. Em 2012 houve na zona da Mata de Minas Gerais, um
vento chuvoso, grandes inundações e seguidas aí de alguns locais com muitos deslizamentos. E eu estava na cidade de Muriaé, que foi muito afetada, e eu sou da cidade de vizinha Leopoldina. E Leopoldina eu conheço bem, e lá não tem nem rio, né? Tem um córregozinho lá e não tem problemas históricos de escorregamentos. E eu procurando lá para ver as cidades da Zona da Mata na internet, nas páginas lá oficiais, as cidades que tinham decretado calamidade, e Muriaé não estava e Leopoldina estava, estado de situação de emergência. E aí eu fui lá saber o porquê, né? Teve só um talude que escorregou e pronto, mas aí o prefeito já decretou estado de emergência para facilitar lá o amigo que foi com o caminhão, com o trator, etc. Né? Isso dá problemas depois que a gente quer fazer uma base cadastral. Aqui não entra, né? O município entra. O cadastro nacional aí das cidades aí, que passaram por situações aí que passam por situações de risco geológico, está lá, a cidade entra lá porque o prefeito resolveu fazer aqui. Então a classificação aí fica bem, com essa base fica bem mais clara. Bom, então esses perigos naturais, né, eles podem atingir qualquer pessoa, mas infelizmente é sempre a população de mais baixa renda, os mais desfavorecidos, que são as vítimas, né? Ou porque é um número muito maior da população nas cidades brasileiras, né, que vão viver nesses locais com infraestrutura precária. Às vezes o problema é de infraestrutura, não é geológico, nem geotécnico. Construções mais vulneráveis e também terrenos mais suscetíveis à ocorrência daqueles processos que vão sendo ocupados, né? Então, tratar e fazer gestão de riscos geológicos em áreas urbanas tem que ser acompanhado esse tratamento de desenvolvimento social e econômico, senão a gente vai continuar como está, né? Como o colega de São Paulo, lá, o Álvaro Rodrigues, fala, dos Santos, né? Os poderes públicos fazendo obras e melhorias e a cidade avançando para outras áreas, né? Então transfusão num braço e hemorragia no outro. Então isso daí, os desastres, chamados desastres mesmo, eles estão extremamente ligados à pobreza e à vulnerabilidade dessas populações. Aí na questão dos sismos, lá para a gente fazer um paralelo, é igual o sismo lá no Nepal e na Califórnia, né? Quem está mais vulnerável, né? Ou na Armênia, e os vários exemplos, né? Então, desastres e riscos geológicos estão extremamente ligados aí à pobreza. Isso aí, as Nações Unidas decretaram aí, determinaram que a década internacional para a redução dos desastres naturais foi a década de 1990, foram promovidas muitas atividades, muitas iniciativas no sentido de reduzir os riscos, né, e os desastres naturais, as consequências dos desastres naturais. Estratégias aí para redução de desastres foram implementadas, mas isso não acabou não resultando em muitas coisas, não. Mas tem o reconhecimento de que a questão da vulnerabilidade, né? O foco foi muito na questão da vulnerabilidade, ou seja, na questão socioeconômica, na questão da pobreza. Bom, no Brasil, os problemas principais são inundações, enchentes e os deslizamentos de solo e movimentação de massa, que vão ocorrer sempre nos períodos chuvosos, são raros os casos em que não. Talvez algum problema, algum processo em rochas pode ocorrer, mas sempre estão associados a eventos pluviométricos. Há um dado aí de vítimas, né, por inundações e enchentes. As inundações e enchentes dão mais prejuízo, os deslizamentos causam mais mortes, né? Mas aí num período aí de 40 anos, aí mais de 5 mil mortes aí, e mais de 15 milhões de pessoas afetadas por inundações e enchentes. E aí entra o processo de urbanização num ambiente que nós temos no país, ou principalmente aqui nas áreas serranas, no sudeste brasileiro, de ocupação
inadequada, tem ocupação inadequada e tem ocupação de áreas inadequadas, né? Muitas vezes a ocupação é que vai gerar o problema, né? Cadê o Salvador? Fugiu. Bom, eu ia mostrar aí esse Salvador, um processo inicial de construção numa encosta com cortes e aterros lançados. A coisa começa com meia dúzia de casas, a pena que a imagem se perdeu, e depois a coisa fica assim, isso aí é Ouro Preto, e depois fica assim, depois de um evento pluviométrico. Essa foto não tem cidade porque ela serve para Belo Horizonte, serve para o Rio de Janeiro, serve para São Paulo, Recife, né? Sempre assim, a mesma coisa. Ocupação desordenada e as consequências aí com movimentos planares aí, né, deslizamentos planares de solo. Geralmente o material lançado, né, pelos vários cortes, né. E no caso das... Bom, aí um banco de dados do IPT, que eles têm esses dados até 2011, já eles continuam alimentando sempre, mas para a gente ter ideia aí das vítimas fatais por deslizamento desde 88, né? Aqui a gente tem esse pico que é o acidente da região serrana do estado do Rio. Mas a gente tem lá em torno de uma centena de mortes por ano aí por deslizamentos, né? Aí, da mesma forma que eu mostrei as encostas, no caso das inundações, né, a planície ocupada, é o início da ocupação, esse bairro já está bem mais alto, maior, tem já verticalizado em alguns pontos. É assustador. Começa assim, né? Depois fica uma coisa assim. E depois fica assim. Quando vem a chuva. Então, e aqui até que é a cidade formal, né? Ela está no local errado, né? Ela está na planície lá do Rio e a gente tem isso em todos os lugares, né? Aí quando a gente fala lá da magnitude, né, dos eventos, dos sismos, os que atingem ou não, a gente trabalha aí na área urbana com período de recorrência anual. Anual. Então, e os nomes também, né? Mariana tem lá um bairro, é um nome informal, né? O bairro chama São Sebastião, mas a parte baixa chama Vila do Sapo. Lá em São Paulo, todo ano a gente vê aí, lá na Grande São Paulo, o Jardim Pantanal, olha o nome sugestivo, né? Então, bom, então como é que se faz aí para a gestão desse risco geológico, urbano, ou desses desastres causados pelo homem, né, humanos, né? Como é que a gente faria isso? Vendo os conceitos rapidamente, né, o risco possibilidade de consequências prejudiciais ou danosas em função de perigos naturais ou induzidos, né? Então a gente tem que considerar aí o perigo, né, que é a possibilidade de um determinado tempo de ocorrência, né, a possibilidade de um processo ou fenômeno natural danoso, potencialmente danoso, ocorrer num determinado local, num determinado período de tempo específico. Se a gente não está considerando período de tempo específico, a gente chama de suscetibilidade. Ó, aquela área é suscetível a deslizamentos, ou a inundação, ou a colapso de subsidências. Quando? Não sei. Agora, quando a gente avança e sabe, olha, num período, em um período de um ano, isso aí tem uma possibilidade muito grande de haver esse escorregamento, essa inundação, a gente já está trabalhando com perigo, né? Perigos, danos potenciais e a vulnerabilidade, né? Considerada aí nessa... Quanto mais vulnerável, a gente tem um maior risco. Então, se tem ocupação, tem risco. Se não tem, é um evento e não existe risco, né? Vulnerabilidade são as condições, né? Qual vai ser o conjunto de... Como vai ser afetado aquele local, aquela comunidade, ou pelo elemento de risco. Aí a gente tem locais mais vulneráveis, ou não, tanto por tipo de construção, ou até pelos fatores econômicos aí.
é um conceito um pouco diferente lá da área social, né? Das ciências sociais, aí, de vulnerabilidade. Não. E o dano, né? O que poderia ser? Então, na gestão dos riscos urbanos, geológicos urbanos, as perguntas básicas, né? O que ocorre? Qual a tipologia do processo? Onde esses processos ocorrem? Então, isso aí se dá, aí sim a gente entra, os geocientistas, né? Os geólogos, os geógrafos, engenheiros geotécnicos, entram na etapa, né, principal de atuação, né, que seria o levantamento, mapeamento dessas áreas de risco, os vários tipos de mapeamento, né, de suscetibilidade, de geotécnicos, o próprio geológico de detalhe, né, De vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Quando ocorrem esses problemas, aí a gente está ali vendo que a gente sabe, né, que nesse caso são condições hidrometeorológicas, meteorológicas, e o que fazer, né? Além do monitoramento, uma etapa também, a gente consegue com o monitoramento fazer previsões, mas é quase em tempo real, né? Um inclinômetro, por exemplo, numa encosta, ele pode nos dar indício aí de 24 horas, o que já é suficiente para evitar perda de vidas, né? Mas ele é quase que imediato. E o que a gente faz aí em termos de intervenções, né? Medidas estruturais e não estruturais. Então isso tudo tem base, como tem base um modelo aí de abordagem, né, da UNCLOS, que é o Gabinete das Nações Unidas para tratar as questões dos desastres, e é uma sequência de ações de prevenção e de preparação para enfrentamento, né? Então, são as respostas àquelas perguntas, né? O que ocorre, onde vai ocorrer, o que se vai, onde, como vai ocorrer, em que circunstâncias, que medidas de prevenção podem ser tomadas, o planejamento para situações de emergência e as informações públicas e treinamento, que é uma etapa também que muitas vezes é esquecida, mas é importante, né? A população, a comunidade tem que estar informada e treinada para enfrentar aquelas situações de emergência. Pronto, aí são os processos aí no Brasil, já foi dito, né, os movimentos de transporte de massa, né, erosão, principalmente hídrica ou fluvial, e os movimentos chamados gravitacionais de massa, né, os deslizamentos e subsidências e colapsos, os principais. Né? Então a gente tem vários tipos de processos, e muitos desses a gente consegue, ao mapear uma área urbana, detectar indícios. Ali na esquerda, um processo de rastejo, é um movimento lento. Aquela casa ela não está caindo para o lado esquerdo, ela está sofrendo uma rasteira, tá? O terreno que está se movimentando, a laje ela é engastada no muro de contenção lá atrás, o movimento é paralelo ao muro, então o que fica, a laje ficou e a base da casa foi sendo arrastada. Ela estava sendo construída e já ruiu. Isso em Mariana. O interessante é que essa área aí tem 6 ou 7 ruínas de casas. A gente vai lá todo ano. A primeira vez que eu fui lá foi em 97. Hoje tem casas de 2 andares. Vão construindo. Agora estão num período seco, aquilo não há movimentação. Ou então espera-se que as casas acabem servindo de contenção. Mas está lá a área constantemente ocupada. Em 2003, na elaboração do plano diretor de Mariana, foi estabelecido como área não edificante, e então as pessoas continuam construindo, e a rua sofre sempre está aparecendo, quem for lá desavisado acha que foi um movimento neotectônico, né? Então eles botam o asfalto e tal, os grandes deslizamentos também, aquele famoso lá da rodoviária de Ouro Preto, né, que é a rodoviária, a costa da rodovia. Esse no Vale Itajaí, né, escorregamentos seguidos de corridas, com colapso aí na região calcária, esse não é no Brasil. Mas a gente está vendo que sempre tem ação do homem ali, né? O homem ocupando a área, aqui foi corte na base da encosta, aqui ocupando a área inadequada. Esse aqui não, coitados, foi um evento de grande magnitude, foram
quem fala estudar e olha, ele nunca vai, é muito difícil detectar ali, é uma área suscetível ao escorregamento, ao deslizamento. Só que o evento lá foi excepcional, então não há nada que ser dúvida. Onde ocorrem os problemas, né? Então isso aí é a parte ali do geólogo geotécnico, do engenheiro geotécnico, o mapeamento, a identificação, a localização dos problemas das áreas suscetíveis e até as áreas que já estão num processo de risco. Então a gente pode trabalhar com cartas de inventário, locando a partir de uma série histórica de boletins da Defesa Civil. Aí isso depende da organização da cidade. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um inventário desde a década de 1960. Aqui em Ouro Preto a gente tem inventário desde 1988. Então a gente tem um tempo bom de observação. Então a gente vai vendo tudo que ocorre e aquilo vai juntar na série histórica. E isso vai poder ser associado depois à pluviosidade naqueles dias, naquela hora, né? Então a gente tem as cartas de inventário que nos dão muita informação, recuperando. A turma do Instituto Geológico de São Paulo fez um trabalho muito interessante no Vale do Paraíba, lá em Taubaté, Tremembé, recuperando dados de imprensa antigos, né? Aí tinha data, às vezes conseguiam até fotos da época de uma casa que está lá hoje ainda, até onde a água chegou. Então a gente tem várias formas de recuperar esses dados, né? Mas já devíamos estar acumulando dados desde 15 anos atrás ou 20, e não estamos, as cidades não têm essa preocupação. A Defesa Civil tem uma mal preparada, né? Tem muitos problemas, né, de recursos, né? Por mais que tenha se avançado muito, mas a gente vai pegar pegar um registro lá de um acidente na década de 90, a gente não consegue identificar ali direito o que foi isso aí. Será que foi encosta que escorregou? Será que foi um muro que foi mal construído que caiu? Aí tem muitas incertezas aí. Então é importante a gente ter uma boa base de dados aí. Se não tem, começa hoje, né? Ouro Preto tem desde 88. Todas as cidades deveriam ter isso. Mas a gente sabe que nem todas as cidades têm defesa civil implantada, né? Então é um grande problema. A gente também pode trabalhar com cartas de suscetibilidade, né, sem considerar um período de tempo, ver fatores que vão potencializar a ocorrência daqueles processos, né, de inundação, de deslizamento, ou de colapso e outros. E quando a gente tem as áreas já ocupadas e o risco já instalado, aí seriam os mapeamentos, né, de risco. Mas esses, eles têm, a aplicação deles é limitada temporalmente, porque a situação muda muito, né? A prefeitura fez uma obra de contenção, pronto, eliminou o risco. Ou a ocupação continuou. Então, isso daí, uma carta de risco aí, 5 anos já é um tempo que ela já está vencida, né? Mesmo que a gente sabe que bairros crescem em meses ou em semanas, né? Então, aqui alguns exemplos. Esse é um fragmento aí do inventário aí de movimento, isso aqui em Ouro Preto sempre encosta, né? Problemas em Talouros, por ano, né? A corzinha ali indica o ano. Aqui só um fragmento aí para mostrar. A gente tem já uma base assim, muito boa aqui, de ocorrências, né? Aí uma carta de suscetibilidade, essa de uma área em Juiz de Fora. A gente fez estudo lá com base em geologia, pedologia, geomorfologia nos declividades, e a análise de quais seriam as áreas com potencial, né, a ocorrência de movimentos de massa, né, deslizamentos e inundação também. Inundação basicamente pela geomorfologia. E aí vem aquela questão, por que Juiz de Fora foi alvo? Isso é um programa do Ministério das Cidades, né? As cidades que estão cadastradas, estão lá no cadastro de áreas, de cidades problemáticas no Brasil. Aí está lá Juiz de Fora. Aí nós tínhamos que fazer o estudo em áreas não ocupadas. E não tinha, é um mapa exagerado, até para evitar que se ocupe áreas declivosas. Mas a gente não tinha indícios de grandes movimentações, de problemas geotécnicos, né? Um contexto aí de latossolos, um relevo ondulado.
substrato rochoso cristalino, similares e outros parentes. E por que está lá? A Juiz de Fora está no cadastro. A gente vai ver as ocorrências são na área urbana, quer dizer, tudo criado pela ocupação. E esse é o quadro geral que a gente tem no país, infelizmente. Aí já um exemplo de mapeamento de risco. Isso aí foi um programa do Ministério das Cidades, nos planos municipais de redução de risco, que não eram só mapeamento, né? Tinha uma série de outras etapas. O mapeamento era um dele, indicando ali pontos de risco médio, alto, muito alto. Aí já é um caso em Mariana, foi um trabalho feito ano passado e já foi assim, iniciativa própria do município, não foi no programa do Ministério das Cidades. Então, uma iniciativa do governo federal que incentivou isso. Hoje é obrigado por lei, né? Então, Mariana já se antecipou e fez aí, aproveitou que a gente tinha um doutorado aí em andamento e foi feito. Também são setores de risco, né? E esses setores existe uma orientação, né, para o que é o alto, muito alto, o que é o médio, baixo, né? Conforme o processo que está, o andamento, o estágio que o processo está, e a probabilidade de ocorrência aí num período de um ano. Então, são mapeamentos que acabam vencidos em 2, 3 anos, né? Porque a situação muda muito. Quando ocorrem os problemas, aí uma situação diferente lá do caso do sismo, né? Mas se a gente tem, a gente sabe que vão ocorrer, no caso das inundações, enchentes e dos deslizamentos, ao contrário lá da questão dos sismos, a gente sabe quando vai ocorrer. Vai ser num período de chuva intensa. E tendo mapeamento, a gente sabe onde vai ocorrer. E quando a gente tem uma base de dados, um cadastro, um inventário bem feito, a gente consegue recuperar. Hoje não, hoje existem um programa lá do Ministério da Integração que fornece equipamentos, até pluviógrafos e pluviômetros para os municípios, para a gente começar a monitorar a chuva e correlacionar com aqueles eventos. Mas até então, isso a partir agora de 2013, 2014, até então não, a gente tinha que ir lá recuperar dados de uma estação pluviométrica, ir lá recuperar dados da Defesa Civil, quando tinha, ou da Prefeitura, e ver o dia que ocorreu aquele evento, e o que tipo de acidente aconteceu, se foi inundação, se foi escorregamento, se foi queda de blocos, e correlacionar com a pluviosidade no dia e nos dias anteriores. Isso também já nos faz mais, porque já vimos que no dia a gente não tem. A chuva pode ter sido numa determinada precipitação em 1 hora, ou pode ter sido o dia todo. Então a gente precisa de pluviômetros aí que vão registrar aí pelo menos de 15 em 15 minutos ou de meia em meia hora a precipitação. Então é isso que tem que se fazer hoje. Quando a gente não tem, como foi o caso aqui de Ouro Preto, não, vamos assim mesmo. A gente tem um grau de incerteza, mas vamos estabelecer lá, vamos ver, correlacionar aquela data daquele acidente com a pluviosidade nos 5, 7, 3 dias anteriores e no dia. E faz-se lá o tratamento dos dados para ver qual foi obtém-se uma curva. E a gente vê qual que se adequou mais. Aqui em Ouro Preto a gente fez para 7, para 10 dias. E a que deu o melhor resultado foi para 5 dias. Então a gente sabe o acumulado de 5 dias e a chuva diária. Mas é muito falho ainda porque é a chuva diária, né? Então a gente não sabe o momento, né, e qual foi realmente a precipitação para desencadear aquele processo. Com melhorias tanto nos boletins de ocorrência como no monitoramento da precipitação local. Aí também a gente usou um pluviômetro da Novelis e o outro da Samarco, eram os que tinham aqui.
E aí fizemos lá a análise lá de... Eles batiam um com o outro, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Às vezes está chovendo aqui então que tem chuva orográfica, né? Tem chuva num ponto da cidade, no outro não tem. Às vezes tem chuva que provoca lá cheias em Mariana e aqui não choveu nada, como aconteceu em 2003. Então, tem que se avançar aí na qualidade dos dados, né? E para cada local, dependendo dos dados, eu acho assim uma relação. O pessoal do DRM do Rio de Janeiro, Departamento de Recursos Minerais, eles abandonaram isso, eles usam sempre os últimos 30 dias. E tem lá, e passam a monitorar agora, tem lá proviômetros instalados, vão formando aquela base de dados. Eu acredito que se a gente começa agora, em 20 anos a gente já consegue falar em 10, né, dependendo dos períodos de chuva que aconteceram. Né? Mas é a maneira, né, que se usa para deflagrar os sistemas de alerta, né? Vai acompanhando a pluviosidade ali acumulada e vê a diária e quando chega ali perto da curva já deflagra lá o processo. Bom, o que fazer são as medidas que podem ser feitas preventivamente antes. E a gente vai ter medidas que envolvem obras, ou reurbanização, ou até remoção de moradias das áreas que já foram mapeadas, largo de rios. E as medidas não estruturais, que são as que faltam muito no planejamento urbano. Aí entra as cartas geotécnicas, elas também são uma solução não estrutural, igual a carta que eu mostrei daquela área de Juiz de Fora. É uma área não ocupada, então pronto, não tem nada ali. Então não vamos fazer ali o que já foi feito anteriormente. Então é o amanhã, né? É o daqui para frente. O daqui para trás a gente vai tratar como risco e os planos preventivos de defesa civil, que são importantíssimos, que não são só... os planos não são só mapeamento e correlação, é toda a situação de atendimento emergencial, de treinamento, Aí a gente atua ou nas situações de risco atual, ou naquelas de risco potencial. Risco potencial é uma coisa que o pessoal da área teve que inventar. Isso partiu lá da turma da GeoRio, lá o Cláudio Amaral e o Ricardo Dossi, os mapeamentos que faziam, a gente adotou, porque assim, a gente chega no local, tem aquela situação de risco. Aqui mesmo em Ouro Preto, no distrito de Cachoeira do Campo, do lado lá de formas erosivas, de Bossonópolis, tem lá as casas que estão caindo. E ali do lado, não está ocupado, mas está caindo também do mesmo jeito. Então como é que você faz para evitar que aquilo se repita, né? Aí você quebra o conceito de risco, né? Que senão a ocupação não há risco. Aí foi inventado, dizer, risco potencial, tá sim. Se for ocupado, aí vai virar risco. Mas não adianta a gente falar isso com a administração pública municipal. Não, ali não tem risco não, porque não tem ninguém. Amanhã vai ter. Então, não, ali tem sim. Aqui o atual, ali é o potencial. Então a gente até tem que fugir às vezes dos conceitos técnicos para uma forma de convencimento e... Sou eu. Porque aí é o seguinte, que quando você faz isso é uma avaliação sociotécnica, que é diferente. E quando você faz isso, você inclui a dimensão social na avaliação ou na análise do risco. E é o que deve ser feito. Né? E por isso que, né, que você fazendo uma abordagem mais integrada, aí você vai entrar no que a saúde faz muito bem feito, que são as situações de agravo, né? E é o que realmente anda faltando para a gente trabalhar de forma mais integrada, que é a grande dificuldade. Outros países, né, da América Latina estão fazendo isso muito bem. Colômbia, por exemplo. A Colômbia está avançada. Está muito avançada. Bem mais, né? Mas muitas vezes a questão de como se fala, né? Igual a gente vai dar um parecer sobre uma edificação. E se fala, olha, pode sim construir aí, desde que se faça drenagem, etc. Aí aquilo serve como documento para aprovação, um laudo técnico, e vai embora e a pessoa não faz nada, né? Então você tem que falar assim, ó, não pode, a não ser que... Aí
Né? O pode desde que não funciona, tem que ser o não pode a não ser que. E é a mesma coisa, ali é o risco potencial, porque aí você elimina aquilo. Né? Aí é a questão lá do social, que já está dita aí mais. Aí algumas medidas, né, às vezes algumas mais simples, de proteção, de taludes, de imagens, drenagens. Ali ninguém sabe, né, o Cristo Redentor estava em risco, isso era uma obra dos anos 60, lá da antiga Instituto Geotécnico. Retaludamentos, cortinas ancoradas, olha lá o famoso piscinão aí, famoso e combatido piscinão, os piscinões lá de São Paulo, e outras obras de dragagem, remoção, né, de moradias. Vejam, essa foto não é aquela não, tá? É outra. Mas é tudo igual, né? Sempre assim. Urbanização. E as medidas não estruturais, né? É o planejamento urbano, planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, e que muitas vezes a gente tem e não é seguida, eu já dei o exemplo aqui de Mariana, as várias cartas geotécnicas, né, de suscetibilidade, perigo, aptidão à localização, etc. Os planos preventivos, né, muito importante, né? Quando você tem que conviver com aquele cenário, a gente não tem como remover toda essa população. Então, como vai ser o plano preventivo? Como é que a Defesa Civil vai atuar no caso aí de uma emergência? Então, isso é uma parte muito importante. E os sistemas de alerta. Veja que os planos, por mais que a Defesa Civil busque fazer isso, não é só ela, depende da organização do município. Agora, e a gente vê a situação se repetir. Ó. Agora, com o acidente da Samarco, chega uma hora que tem que falar assim, você não sabe, olha, para onde que vai aquele, ou num período chuvoso, para onde que vai aquela população que está nas áreas de risco? Quem que vai dar o colchão? Como é que vai ser a comida? Vai para onde? Para a escola de improviso ou vai lá para o ginásio? Então, isso é uma sociedade preparada para uma situação de emergência. Mas normalmente a gente não vê isso. Aí a gente vê ela, para de mandar comida, gente. Agora em Mariana foi isso. Manda remédio. Então não tem uma organização. E isso é importantíssimo para o enfrentamento daquela situação de emergência, porque o Brasil, infelizmente, não tem como ele eliminar, erradicar todas as situações de risco que existem. Não existe verba, não existe. As cidades explodiram, não foram planejadas. É um caos total, né? Então, a coitada da Defesa Civil que na hora lá que vai sofrer, né? Os agentes da Defesa Civil, os que estão associados a ela, que contribuem, voluntários, etc. E os sistemas de alerta, que são muito importantes, eles podem não diminuir prejuízos ou diminuir muito pouco, mas eles salvam vidas, né? O mais importante é salvar vidas. Depois vem aí um exemplo de carta de suscetibilidade de Itajubá, mostrando aí deslizamentos e inundação. Geralmente vem acompanhado de ilustrações. É um padrão que se tem feito aí. A CPRM, junto com o IPT, fez aí um programa de mapeamento de suscetibilidade para vários municípios que estavam lá no registro como áreas de risco, né? Municípios que sofriam problemas de risco geológico. Foram mais de 200 cidades mapeadas e há vários trabalhos deles feitos aí por órgãos públicos e universidades, etc. Aí uma carta de aptidão à urbanização, ou seja, já está vendo futuro áreas desocupadas, e aí tem que se dizer ali se é baixa, inexistente, se é média ou se é alta aptidão, as características do meio físico, os processos que podem ocorrer e as recomendações para a ocupação, né? Quer dizer, toda a carta aí, carta de risco desse tipo, um levantamento de risco, ele não tem só que falar aqui é risco muito alto, ele tem que chegar até o fim, né? Mostrar aqui tem que ser removido, aqui tem que ser feita uma obra X, aqui tem que ser, mesmo que seja só a indicação conceitual da obra, né? Depois entra outra etapa que é de levantamentos locais de projeto, né? Então, estudo de risco em área urbana tem que levar até o fim, né? O que vai ser feito? Não adianta só ir lá agora, isso fez muito tempo, hoje não tem sentido falar aqui é alto, médio, baixo, pronto, e daí? Então tem que dar as indicações. O que vai fazer para esse médio deixar de ser, ou se médio passar a ser
de baixo risco, para esse baixo risco dele passar a ser de risco inexistente, ou como é que vão fazer para eliminar lá o alto risco. Então é um exemplo aí, é uma medida preventiva, né? Vamos usar as cartas geotécnicas diversas para planejamento e segui-las, né? Aí de suscetibilidade à inundação, aí já com base no modelo hidrológico, quando se tem condições de fazer isso, aí se faz lá isso é de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e aí os períodos de recorrência, né, 5, 10, 25 anos, 50, até 100 anos. Né? Então, uma medida aí para aqueles períodos de recorrência daquelas cheias. Né? Às vezes trabalhos mais simples podem ter grande utilidade. Esse é um trabalho que já poderia ser atualizado, foi um trabalho de mestrado aqui no UFOG, com base no inventário de acidentes em Ouro Preto. Então, tá lá, como o lauda aproxima ali daquele exemplo lá dos sismos, né? Então, por concentração, podia ser feito por vários métodos também, né? As áreas com maior concentração de ocorrências foram definidas como de alto risco. Amarela, médio e verde, baixo, mas tem. É o famoso, né? Baixo, mas tem. E o branco é o que não tem. Então a gente vê que a cidade de Ouro Preto, né? A cidade, nós estamos aqui no campus, então a gente vê que o registro histórico aí, desde 1988, então em menos de 30 anos, então quase 30 anos, esse aí foi 2006, 20 anos, mostrou onde que ocorrem os problemas. Geralmente são problemas provocados pela ocupação. Não adianta mais aqui vir falar, a declividade é tanto, o substrato é filito, é quartzito. A ocupação oblitera tudo isso. Então até terrenos geotecnicamente de boas características não aguentam um corte de 6 metros, de 7. Então, aí não adianta, eu desisti de estudar aqui em Ouro Preto, associar geologia com geomorfologia. Criando vulnerabilidade. Hein? Criando vulnerabilidade. Exatamente. E aí, isso daí mostra a utilidade para a prefeitura, por exemplo. Onde que ela vai ter que colocar os dinheiros de melhorias urbanas ali? Porque eles não vão ser removidos aí nessas áreas. Olha ali, ó. Geralmente é obra de drenagem, murinho de 1,5 metro de altura, e está lá acontecendo sempre. Então, um trabalho desse aí, com uma boa base cadastral, uma razoável como essa que você tinha, gera aí produtos de grande utilidade para a municipalidade, né? Para ver, aí sim, vamos lá e vamos estudar aquilo com detalhe, fazer lá a intervenção. Então, fala-se por aí que Ouro Preto 60% está em área de risco. Não é mentira, não é 60%, é ali que ocorre. Então vamos lá agir e evitar que novas surjam também. Né? Aí são os planos preventivos, né? Esse é um exemplo de São Paulo, monitoramento de chuvas, né? Conhece o processo, sabe onde estão correndo, estão todos mapeados, os condicionantes, e ali tem as fases de observação, atenção, alerta e alerta máximo. Então isso daí possibilita aí a ação prévia, mesmo que seja durante já o evento já, assim, provavelmente já em andamento. Mas evita-se aí muitos prejuízos e mortes, né? Aí os critérios para entrar nesses estados, né? Chuva acumulada de 3 dias, previsões meteorológicas para mais chuva. Aqui já aspectos de estabilidade nas áreas. Então começou ali, está no nível de atenção, a equipe já vai para o campo para fazer as vistorias. Né? Aí remoção preventiva. Aí pronto, e daí para frente. Esse aqui é um outro exemplo. Então esse de São Paulo é um plano da Defesa Civil. Esse é o sistema Alerta Rio, no Rio de Janeiro, também com base em registros pluviométricos, né? Transmitidos aí a cada 15 minutos. Então vai se acompanhando. Lá tem, hoje já tem mais radares lá, você já está. Então lá também baixo, médio, né? A probabilidade de ocorrência de deslizamentos, né?
o estágio que está, vigilância, atenção, e o que você tem que fazer, as condições, né, de chuva e os procedimentos, né? Verificar os dados, comunicação oral, né, por rádio. Lá o sistema lá para tudo, né? Para a novela, se tiver uma chuva, ó, lá eles já monitoram por comunidade, né? Por favela. Então, ó, pessoal do Morro da Formiga, ó, atenção, aí estão lá, não é assim, sai cada um, estão lá, o objetivo é, estão lá treinados, tem os agentes da Defesa Civil, eles já sabem as rotas para onde sair, para sair temporariamente, porque vem chuva aí, vocês estão numa situação de risco. Não é a comunidade toda que vai sair, são aqueles que estão nas áreas de risco. Aí a continuação, né, alto, muito alto, assim, boletim de alerta, aí, estação de rádio e TV já avisam o risco alto. Aí tá todo mundo no restaurante, dá lá o alerta, todo mundo continua, não tem presta atenção. Nem tudo funciona. Então tá aí, a gente tem medidas antes dos desastres, né, prevenção, mitigação, preparação e alerta. Temos durante os desastres o atendimento, e após, né, a reabilitação, que é aquele período para botar as coisas para funcionar, e depois a reconstrução. Então, são um quadrinho mostrando aí o que se faz antes, durante e depois, né, a repetição daquele quadro aqui, né? A avaliação do risco, redução do risco, etc. E aí, para fechar, a questão conjuntural que a gente passa hoje no Brasil, né? Como é que o Brasil está respondendo isso, né? Ou como é que ele planeja responder isso? Então, esses acidentes aí conhecidíssimos, né? Vale do Itajaí, Alagoas, Angra dos Reis, aí, quase recorrência anual, né? Aqui ou ali, Teresópolis, Zona da Mata, região serrana, Zona da Mata, isso daí finalmente alertou, né, o poder público, o federal, né? Porque isso sempre foi. Quem é da Defesa Civil sabe, né, como é que era sofrida, como é que é sofrida ainda a coisa, né? Mas aí o governo assumiu como uma política de Estado mesmo. Então, para reduzir riscos e as consequências. Tudo a partir desse evento da região serrana do Rio de Janeiro. Então, já ainda em 2011 foi destinado aí um programa lá no plano plurianual para 2015, o programa de gestão de risco e resposta a desastres naturais. E aí o programa é muito amplo, né? Mapeamento de suscetibilidades nos municípios críticos, quem estava a cargo era o Serviço Geológico, o mapeamento de risco em áreas ocupadas era o Ministério da Integração, a Defesa Civil, né, o Ministério da Integração também, melhoria do Sistema Nacional. A Defesa Civil municipais organizadas recebe equipamentos, recebe pluviômetros, as obras emergenciais, e aí cada órgão ministerial responsável, né, as intervenções estruturais para a prevenção de riscos, margens de rios também, né, para a questão das inundações. Aí isso aqui é importante, foi criado o Sistema Nacional de Monitoramento e Alerta dos Desastres Naturais, o SEMADEM, que é um órgão que está monitorando, tem a colaboração do INPE, né, em São Paulo, e avisa as defesas civis, ó, vem chuva, não vem. Ao mesmo tempo foram feitos mapeamentos em mais de 1.000 municípios para setorização de riscos, para a população saber que foi realmente um programa bem organizado, que a gente não sabe como é que vai ficar hoje, né, com essas mudanças todas, né? Esse desdobramento da Cruz 698, né? Era uma medida provisória, né? Era uma medida provisória que... bom, e também ali a elaboração de cartas geotécnicas nos municípios críticos, né? São aquelas cartas de aptidão à urbanização, é a lei, né, 12608. Então aí virou lei, então existe lá na realidade ela institui o sistema de defesa civil, mas ela é uma lei assim, acima de tudo, de ordenamento territorial, né, porque ela obriga os municípios, obriga a União a ter esse cadastro dos principais municípios afetados, obriga os municípios a terem suas cartas de suscetibilidade, de risco, obrigam também, tem que fazer as cartas de aptidão à urbanização para evitar que as situações continuem.
e tem que ser incorporado ao plano diretor, assim, em termos de legislação é muito avançado, né? Mas é para botar em prática, né? Então é tudo articulado, né? Teria que ser, né? A União tem que fazer esse cadastro dos municípios com áreas suscetíveis a deslizamentos, inundações, processos geológicos ou hidrológicos correlatos. O sismo ninguém lembrou não, né? Os estados têm que fazer isso, que municípios mapear. Agravos, né? Ninguém lembra disso, ninguém gosta de agravo. O município que está cadastrado, ele tem. Aí agora o outro que botou em emergência lá para desviar uma verbinha, ele vai ter que elaborar suas cartas já técnicas, de aptidão à urbanização, mapeamento de área de risco. Para acabar com aquele negócio, porque a prefeitura tem a responsabilidade. Quantas vezes a gente entrega o trabalho e ele fica lá na gaveta? Tem vários casos aí conhecidos, né? Então, aí qual o interesse que o prefeito tem de saber onde são as áreas de risco? Se vem uma chuva, não, isso foi a natureza. Bom, enfim. Agora, então a gente tem a legislação aí, espero que isso mude daí para frente, né? Aí eu, para fazer a ligação, né, eu fiz minha análise lá, não sou da área, mas eu refleti, né, galera, como é que a gente trata a sismicidade nesse caso, né? A gente tem poucos registros com consequências mais graves, isso aí acaba deixando o assunto esquecido, né? A gente tem uma morte, né? Duas no Brasil, né? Foi preciso, né? É pouco estudada, né? No país, né? Não tem a cultura aí no quadro técnico. Sistemas de monitoramento mais abrangentes. Ninguém considera que o cara assustou com I de 12 e ele foi para o hospital. Mas às vezes tem aqueles efeitos colaterais que podem ser provocados na perda de mais vidas, né? Se a gente pega, por exemplo, o evento da Vila Barraginho em Contagem, como é que aquele escorregamento de liquefez? Quando eu tive lá. Existe a possibilidade de você ter ali alguma coisa que induziu o deslizamento. Se eventualmente, no caso de alguns eventos, alguns desastres recentes, vamos considerar, vamos considerar aqui, bem próximo aqui, esse caso da Samarco, houve alguma interferência, houve algum agravante, em que medida isso foi determinado, mas de alguma forma você pode ter perdas de vida relacionadas a questões de menor sismicidade, mas que induziram outros eventos, né? Isso não é mensurado. Talvez uma compreensão maior nos dê dessa dinâmica, nos permita avaliar que houveram mais perdas de vidas atreladas a eventos sísmicos, mas que não foram diretamente causados pelo sismo. A gente fala diretamente, né? Mas isso com certeza também a questão dos processos aí de deslizamentos e inundações, a coisa funciona assim também, né? Você tem aquele registro lá dos diretamente afetados, mas aquilo. Bom, acho que não tem importância nenhuma em administração pública, né? Agora eles têm que ser obrigados por lei para prestar atenção lá nos deslizamentos e inundação, né? Não em sismo, né? Os programas de defesa civil, né, não tem. E também não foi agraciado assim diretamente na lei 12.608, mas pode estar subentendido ali, né? E aí a pergunta que eu deixo aí, já que o nosso tema é gestão aí de riscos geológicos e está focado na questão da sísmica, né, dos sismos, né? Como é que a gente vai gerar dados com aplicação mais direta e eficaz? Alguém já perguntou isso mais cedo, né? Como é que a gente vai inserir essa questão no planejamento urbano e regional? E eu capturei umas imagens aí que os que são da área devem conhecer, algumas áreas aí com escorregamentos induzidos por sismos, né? Muitos, né, aqui nesse 2011, lá no aí os exemplos, né? Também aí, nesse caso aqui estava associado a chuvas também, né? Você já tem a situação de chuva e vem o sismo, né? Aí a minha pergunta, né? Aqui em Ouro Preto, nesse quadro que tem, se tiver uma situação de chuva, qual será? Será que o 1.9
ou 1-1, não é? Aquilo ali está quase, já vai cair, né? Você está um empurrãozinho, né? Então pode ser que a gente não tenha esse risco sísmico tão alto, não vamos dar importância, mas conjugando aí com outros processos, né? Nós quase passa. Não é? Aí esse é o famoso lá de... Eu espero que nunca aconteça uma coisa dessa aqui, não, Pedro. Mas, tantos exemplos explorados, e esse aí lá nos Açores também. Bom, então é isso, gente. Bibliografia dos trabalhos que você tem. O que não está citado lá vocês vão pegar depois, são trabalhos que a gente desenvolveu aqui na UFOP mesmo. Obrigado. Estou adiantado agora, eu sugiro a gente almoçar e retornar às 13h30 e as perguntas eu deixo com a miséria. Combinado assim? Sugestão de algum tempo, pode? Tem,